Bom dia! Como que vocês estão? Estão me vendo, me ouvindo? Deixa eu abrir aqui o chat. Certinho? Certo. Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas. Animadas para a jornada? Sim. Bom, gente, eu dar uns minutinhos para ver se alguém mais chega, mas de toda forma está sendo gravado. Esse vai ser o nosso encontro, talvez o mais longo porque é um dia inicial de explicar como que vai funcionar, sobre alimentação, preparo do cacau e tudo mais, e daí a gente, né, vai para a consagração. E os próximos encontros, eles vão tender a ser um pouco mais diretos, né? No sentido de vamos chegar e vamos fazer, e aí no final eu vou deixar para o final aberto, porque eu sei que tem algumas pessoas que às vezes têm um horário mais contadinho, daí dá tempo de participar e vai seguir a vida, e quem quiser ficar aqui no final e trocar à vontade, e a gente sempre vai ter o grupo também, né? O grupo vai ficar aberto durante todos esses dias, né? Os 21 dias, justamente para que a gente possa conversar, né? Eu sei que tem gente aqui que já participou de outras jornadas, tem rostinhos conhecidos, mas a gente, para quem nunca participou, é a primeira jornada que está participando, é comum que a gente sinta algumas coisas ao longo da jornada, né? Então, o grupo ele vem muito desse lugar, dessa partilha, né? De estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, ou apenas querer compartilhar também como é que está se sentindo e tirar alguma dúvida, ou enfim, né, tá ali e conversar e fazer ali o nosso grupo. Eu sinto que é importante para os grupos, para as jornadas que a gente tem um grupo, para que a gente sinta essa energia também um pouco mais entrelaçada. Deixa eu só fechar esse meio aqui para não ficar fazendo barulho. Daí, começamos hoje, então. É uma jornada de 21 dias. Então, para quem nunca, para quem já participou, já está mais calejada, já sabe que vai ter seus altos e baixos ao longo da jornada. Mas para quem nunca fez, principalmente se que nunca fez nenhuma jornada de nada assim, né, mais longo, o que eu digo sempre é respira fundo e continue. Toda jornada tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Para algumas de vocês vai ser bem diferente, né? Então é bem individual. A medicina do cacau, ela atua de uma forma muito individual em cada um. Então pode ser que em algum momento para alguma fique muito complexo, fique muito desafiador e para outras não. E tá tudo bem. Não é para ser tudo igual, tá? Pode ser que para algumas de vocês nem fique desafiador em momento nenhum. Pode ser que seja só desafiador também, né? São muitas as possibilidades. Mas tem momentos que pode mexer um pouco mais. Tem momentos que talvez você vai sentir e falar assim, não tá mexendo nada, tudo bem, tá tudo certo, né? E também tem o fato de que às vezes a medicina demora alguns dias para de fato ela começar essa reverberação. Depende muito do organismo de cada uma, né? Falando da medicina do cacau, a medicina do cacau, ela é sutil, né? Ela não é como outras medicinas, às vezes, da floresta, que algumas de vocês podem conhecer, como ayahuasca, rapé, jurema, que você toma e dá uma expansão, porque aí tá ligado a uma outra propriedade, né? São plantas que ativam, principalmente ayahuasca, jurema ou peyote, enfim, outras medicinas que dão essa expansão, elas estão muito relacionadas à liberação de DMT e tudo mais. E o cacau não, né? Então o cacau ele não vai te dar essa expansão de você ter é, visões ou de você perder a noção de espaço-tempo, né? Você pode sim ter mirações, depende muito da sensibilidade de cada uma, do processo de cada uma, da própria comunicação da medicina com cada uma, mas não é o foco do cacau. O cacau o que ele faz é expandir o nosso sentir. Então, ele trabalha muito através da nossa sensibilidade perante a vida. A gente fala que o cacau trabalha muito as relações, né? Que é uma medicina das relações, visto que na história da medicina do cacau, a... Peraí, gente, o computador não está carregando.
o cacau ele era muito utilizado para celebrações. Então, momentos de aniversário, casamentos, às vezes até funerais, porque, né, enfim, em outras culturas a morte não é vista como esse fim definitivo, mas como um rito de passagem, né? Então, celebrar esse rito de passagem. Comércio era muito associado ao comércio, então era muito associado a celebrações de vendas, né? Aí um comerciante vendeu muito bem, teve uma temporada de vendas ótimas, então vamos tomar cacau para celebrar. É muito associado a esse lugar coletivo, a esse encontro grupal, a essa comemoração grupal, uma celebração em grupo, né? Obviamente que atua individualmente no nosso corpo, no nosso campo, mas essa medicina de compartilhar. Então, daí vem muito esse lugar também das relações, foi atrelada também ao comércio, que é um lugar de muitas relações, né? Então, a gente herda isso também junto com a medicina. E é sobre se relacionar com tudo, se relacionar com a vida, com você mesma, no seu trabalho, afetivamente, família, filhos, com a natureza, com qualquer coisa, sobre relações de uma forma geral. Então, em cada uma de vocês, o ponto pode ser diferente em relação a isso, né? Então pode ser que isso muda ao longo também, né? Então pode ser que você perceba que a sua relação com a alimentação esteja sendo trabalhada, ou a sua relação com o exercitar o corpo físico, ou a sua relação com você mesma, ou a sua relação com com as suas emoções, ou a sua relação com os seus pensamentos, ou a sua relação com o dinheiro, ou a sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira. É um universo de possibilidades. Só que isso vai surgindo no dia a dia, né? E você vai percebendo isso através do seu olhar atento, né? O que eu recomendo daí, por isso eu deixei até na plataforma esse caderno de anotações para quem quiser imprimir, quem não quiser, tenha um caderno, uma folha, alguma coisa para vocês escreverem aquilo que sentirem em algum momento. Por quê? Insights surgem, né? E aí, às vezes, pode passar e você esquece ao longo do dia. Tanta coisa acontece ao longo do nosso dia, chega o final do dia que a gente fica até na dúvida o que que aconteceu naquele dia, o que que não aconteceu naquele dia. Então, anotem, né? Procure anotar até no bloco de notas do celular também, né? Anota. Sonhos que vocês tiverem também, anotem, mesmo que você não saiba interpretar, que você não faça a menor ideia do que significa aquela baleia que passou de asas voando. Não tem problema, anota. Sonhei com a baleia de asas voava, né? Porque ao longo do caminho, isso pode trazer para você alguma informação, né? E quanto mais a gente anota também, mais a gente vai lembrando dos sonhos e mais a gente vai conseguindo também reverberar essa liberação do inconsciente. Então, a medicina do cacau, primeiramente, ela é um superalimento, ou seja, ela vai atuar no nosso corpo físico fortemente. O cacau é muito rico em magnésio, em fibras, em muitas vitaminas e também minerais. Então a gente sente isso já no corpo físico. Tende a dar uma sensação de saciedade, mas isso é muito também individual. Algumas pessoas podem talvez sentir mais fome. E isso vai mudando também ao longo da jornada, tá? A gente tem coisas que a gente sente no início e depois a gente não sente mais, e assim vai, porque é uma adaptação do corpo também. O cacau, ele é uma medicina muito inteligente e ele comunica com a inteligência do nosso corpo. A gente costuma falar que o cacau, ele é adaptogênico, né? Ele vai se adaptar ao seu corpo, né? E ele vai também pedir para você, né? Assim, pedir. O seu corpo vai começar a pedir aquilo que ele precisa. Então, é, pode ser que alguma sinta mais fome, ou seja, talvez seja uma necessidade desse corpo de se nutrir mais, de se nutrir melhor, né? Pode ser que algumas se sintam mais saciadas, né? Eu costumo me sentir muito saciada, inclusive emocionalmente, não só física, de fome física, mas de fome emocional. A gente come muito pelo emocional. E o cacau, ele trabalha bastante a questão da ansiedade, do sono, dessa agitação, porque ele relaxa o nosso corpo, ele relaxa os músculos do nosso corpo, ele relaxa o nosso coração, que é um músculo, então daí a gente tem batimentos cardíacos com mais qualidade, porque ao mesmo tempo que quando o músculo ele consegue relaxar, quando ele tem que contrair, ele consegue contrair com mais eficácia. Então a gente sente um estado de relaxamento mais profundo, né? Como eu falei, isso pode vir talvez para algumas com mais dias tomando, porque vai depender do nível de estresse que esse corpo tá no momento.
Então, até conseguir relaxar de fato. Então, é uma medicina que vai atuar primeiro aqui no corpo físico, né, trazendo esses minerais, essas vitaminas para o nosso corpo, e isso vai interferir no intestino, no funcionamento do intestino, então pode ser que algumas sintam no início, talvez que solte um pouco mais. Se prender, o que que é muito importante aqui é beber água. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre com a gente enquanto está tomando cacau. Preciso beber água. Né? O cacau, ele é diurético e ele tem muita fibra, ele é gorduroso, a gente vai ver quando a gente vai fazer, né? E é importante a gente beber água para que o corpo consiga movimentar tudo isso, digerir tudo isso, fazer todo esse processo e que tenha toda a liberação necessária do nosso organismo. Então, bebam bastante água. Intestino prendeu depois que começou a consagrar a medicina do cacau, normalmente é falta de água, tá? Não quer dizer que tenha que ser, né? Daí o grupo tá aí para isso, coloca lá e a gente conversa sobre isso. A alimentação não precisa ser em jejum, tá? Vocês não precisam sentar aqui 7h30 da manhã em jejum se não quiserem. Podem comer antes. Vocês vão experimentar. Gente, é tudo uma experimentação, no sentido de que cada uma vai entender o que é melhor para si. O que funciona para a Aguinalda talvez não funcione para a Andréia, talvez não funcione para fulano, para ciclano e assim vai, tá? Então, sempre partem desse lugar de você, o que flui para você. Tente fazer o seu de jejum antes e toma a medicina. Mas experimente também tomar em jejum, para você entender no seu corpo o que para o seu corpo é melhor, como que você se sente melhor. Porque às vezes, como eu falei, ele sacia, o que pode acontecer é de você ter uma dificuldade às vezes de tomar, dependendo do quanto que você está saciada, né? Já da comida. Então aí talvez você fale assim, vou experimentar em jejum e ver. Talvez em jejum seja mais tranquilo. Tem pessoas que não conseguem tomar em jejum. Tudo bem. Coma antes, não tem problema. Procurem tomar, então, um café da manhã um pouquinho mais leve, nada de bacon e, enfim, coisas assim. Evitar um pouco coisas gordurosas e muito pesadas, mas o seu pãozinho ali com manteiga tá tranquilo. E evitem tomar café perto da consagração da medicina. Porque café, cafeína, cacau tem cafeína e tem teobromina, que é o estimulante mais forte não, mais presente no cacau, né? Ele tem cafeína, mas é uma quantidade muito menor do que o café. Mas tem a teobromina, que é um estimulante também, e é o que está mais presente no cacau. A diferença é que, o que a cafeína faz? A cafeína, ela entra no nosso organismo, ela dá um pico e ela desce. Daí, o cafezinho, né? Vou tomar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho, e assim a gente vai o dia, né? A teobromina, o que ela faz? Ela vai elevando aos poucos até ter um pico e depois a queda. Então, daí a gente não tem essa necessidade de ficar tomando coisas que são estimulantes. E é interessante ter essa atenção com o café, porque são dois estimulantes, café e cacau. E dependendo do seu organismo pode acelerar o seu batimento cardíaco, e aí te dar uma sensação de mal-estar, ou te gerar mais ansiedade, te gerar mais esse afobamento, enquanto na realidade era para ser o contrário. Então, essas duas medicinas, elas devem ser usadas com moderação quando juntas. Então, quem gosta muito do cafezinho e tem dificuldade em desapegar do cafezinho nesses 21 dias, tente tomar menos, o menos que você conseguir e o mais espaçado possível do horário de que você vai consagrar a medicina, tá? Vocês vão perceber também ao longo da jornada que pode ser que os hábitos alimentares de vocês, de consumo de uma forma geral, diminuam bastante, mudem na realidade. Então, pode ser que essa necessidade de café mude, a necessidade de doce mude, e assim por diante, tá? Então, observem isso também aí ao longo do caminho. Então, o que é importante, falando de alimentação nesses 21 dias? Beber muita água, evitar café, de preferência não tomar, mas para quem não consegue ficar sem, tomar o mínimo possível e o mais espaçado do momento que você vai consagrar a medicina do cacau. E fazer uma alimentação leve, tá? Eu não vou trazer nenhuma restrição, porque eu acho que restringir, assim, avulsamente não é interessante, né? Então, você perceber.
olhar para a sua alimentação e tentar buscar uma alimentação mais leve, mais natural possível. Pode comer carne? Sim, pode comer carne. O que que é importante a gente evitar são produtos derivados de leite, próximos à consagração, como, por exemplo, leite, o próprio leite animal, né? Porque o leite, ele tem uma proteína que ele não interage muito bem com o cacau. Então, ele corta um pouco o efeito do cacau, né? Então, tentar evitar, né? Principalmente o leite mesmo, né? Aquele leite de caixinha, de saquinho, enfim, próximo às consagrações. Quem toma whey, que faz malha, né? E toma whey, e esse whey, ele é de proteína animal, evitar também próximo das consagrações, tá? Tomar mais depois, ou de preferência, ou antes, mas e que eu falo assim, é mais espaçado, gente, é tipo umas 2 horas de distância, tá? Para dar tempo para isso entrar no organismo de fato, circular ali, enfim, já ir para a parte mais digestiva. Então, o whey entra nessa daí, se for de proteína animal. Então, ter uma alimentação tentar o mais natural possível, evitar gordura, gente, gordura, fritura. O cacau, ele é gorduroso, né? É uma gordura boa, mas ele já é mais denso de digestão, então aproveitar esses 21 dias para você falar assim, deixa eu dar uma organizada aqui, né? E ter uma alimentação mais natural dentro do seu contexto, da sua realidade, do que é possível para você, tá? E bebida alcoólica é também, assim, o interessante seria ficar os 21 dias sem. Não consegue, né? No sentido de final de semana, um social, uma festa, né? Daí você tomar espaçado também, né, da consagração. E interessante é que se você vai beber tipo à noite, que você consagre o seu cacau até mais ou menos meados do dia. Se você bebeu, daí já não se consagra mais. Daí só no outro dia, tá? Então, trazer a bebida pós-consagração e ali umas 4 horas distante para você, né, dar essa liberada da energia. Mas se você, eu bebi sei lá, uma taça de vinho, um coquetel, 6 horas da tarde pós-trabalho, 6, 7 horas, cheguei em casa e vou tomar medicina? Não. Daí nesse dia se você não tomou, toma no outro dia, tá? É, Sobre usar o leite vegetal ao invés de água. Então, gente, para quem conhece a medicina do cacau, já tem, enfim, história com a medicina e quiser fazer mudanças na receita, faça as suas mudanças. Aqui a gente vai trabalhar com o cacau que é o básico, o cacau principal, aquele que é a base, que é água, cacau. Se quiser adoçar um pouco com rapadura, com mel, adoce. E a pimenta caiena, para quem não tem nenhuma restrição com pimenta. Para quem tem restrição, a gente não vai utilizar. Então, se você é alérgica, não gosta, enfim, tem gastrite, tem problemas com pimenta, que pimenta para você não é legal, você não vai utilizar. Para quem não tem nenhum problema e quiser utilizar, a pimenta caiena é muito bem-vinda. Eu não vou falar sobre substituições, tá? Pelo fato de que isso muda a interação da medicina com o corpo. Eu, particularmente, não gosto de usar leite, para mim vira outra coisa, mas isso é um ponto pessoal, uma visão pessoal minha, e para quem já conhece o cacau e quiser fazer teste, faça, né? Aí por conta própria. Mas aqui a gente vai trabalhar com água, porque a receita básica, ela é com água, e eu gostaria de trazer isso aqui nas jornadas, de uma forma geral, assim, eu gosto de trabalhar com a base, primeiramente porque eu acho que aqui é que acontece a magia, a força, e a partir desse lugar de relação com a medicina também, né, de fortalecer essa relação com a medicina, que isso também vai ser muito trabalhado aqui durante os 21 dias dentro de cada uma. Daí vai surgindo esses outros lugares de experimentação, tá? Mas como tem gente que é a primeira vez que vai tomar, tem gente que já toma, só para estar todo mundo alinhado nesse lugar de que sim, vamos trabalhar com a, a água. Então beber bastante água, se alimentar de uma forma mais natural, mais leve, questões relacionadas à bebida alcoólica, isso serve também para
uso de drogas, né? Tipo, sei lá, vai fumar maconha, usar alguma coisa, né? Não sei qual a vida de cada uma, mas se for também evitar o máximo possível durante os 21 dias, não consegue evitar que seja espaçado da medicina. Interação com outras medicinas. Quem aí toma ayahuasca, toma rapé, pode usar o cacau normalmente, tá tudo certo. É, obviamente que você vai olhar com a casa que você vai tomar essa medicina, se tem alguma restrição, tá? Se eles não recomendam, se eles não querem, assim, enfim, aí é o direcionamento deles perante a outras medicinas. Aqui, a partir deste lugar aqui, você pode tomar a sua ayahuasca se você for fazer algum trabalho nesse meio tempo, ou quem consagra rapé também, e outras medicinas, é tranquilo, tá? Ahn, água, falei do café, falei de tudo isso, beleza? Não precisa ser em jejum, né? Interessante aí você testar também durante esse tempo. E outra coisa é, você não precisa fazer de manhã se você não quiser. Fica salvo. Terminar aqui, eu vou salvar, isso já vai fazer aqui um processinho, eu vou subir e já vou deixar na plataforma. Obviamente que é o tempo disso acontecer. Às vezes demora um pouquinho, tá? Mas vai estar lá ainda na parte da manhã. E a partir disso você pode fazer qualquer horário do dia. É interessante que seja um horário bom para você, que você consiga parar daquela meia horinha ali e fazer a sua conexão com a medicina do cacau com o elemento. Nós temos aqui o fator agravante, que é elementos, 4 elementos. Além de toda a movimentação da medicina do cacau, a gente tem a interação com o elemento. Então, a gente vai sentir muita diferença passar de um elemento para o outro, no sentido de o fogo, ao ar, depois a água e depois a terra. Então, a experiência de cada uma com cada elemento na força da medicina. Então, se você o fogo é mais desafiador para você, vamos ver o que ele vai trazer, né? A gente começa já com o fogo. É muito comum, tá, gente, nos dias de fogo ficar mais irritada, mais agitada, porque o fogo ele é isso. O fogo ele movimenta, ele aquece, ele libera o que tem que liberar, ele pede, a gente fala, tem muito aquele ditado, né, da água batendo na bunda, é o fogo batendo na bunda de tipo assim, caminha, vai, né? Então ele começa a dar essa movimentação para tudo que está parado. E a consumir também, a gente vai, como são 5 dias para cada elemento, a gente vai adentrando esse elemento também aos poucos, passando pela purificação do elemento e depois por esse processo de energização do elemento. Então, hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma limpeza com o fogo, né? Para a gente já começar nesse processo também de depurar aquilo que a gente está trazendo de fora aqui para dentro. Então, todos os dias, como é que vai funcionar, né? Antes de eu falar agora do preparo da medicina, que daí eu falo do preparo, a gente vai preparar e volta já para consagrar. Deixa eu ver. Tudo fica salvo, tá? Então, fica salvo, vai para a plataforma, todos os encontros. 6 meses de acesso. No final, vocês vão receber playlist com as músicas que vão tocar e também um PDF falando dos 4 elementos e falando um pouco mais da medicina do cacau, lá no final dos 21 dias. Bom. Eu vou postar também todos os dias. Eu vou postar hoje, lá no grupo, falando um pouco do elemento fogo para vocês, tá? E trazendo alguns pontos que são pontos de referência, pontos de ter atenção, enfim, de se observar aí durante esses dias em relação a esse elemento. Então, hoje à tarde eu vou colocar lá no grupo para vocês. Todos os dias no encontro eu vou tirar uma cartinha desse oráculo, que é um oráculo que eu tenho trabalhado muito com ele, que é o oráculo, oráculo não, o tarô da criança interior. Então, eu vou tirar todos os dias uma cartinha pra gente aqui, com uma mensagem. O cacau, não, eu sempre recomendo a gente usar o cacau em barra 100% cerimonial. O cacau em pó, ele não tem as mesmas propriedades, porque ele é só o pó, ele é separado da manteiga de cacau, que é onde mora a maioria dessas propriedades que a gente recebe do cacau. E sem contar que tem toda uma questão da gente não saber a procedência do cacau em pó normalmente, né? O cacau em pó, ele é uma junção de vários tipos de cacau diferentes do mundo que foi retirado a manteiga para fazer cosméticos e junta-se esses pós todos, e daí esse pó é o cacau 100%. Ele tem propriedade, mas ele não vai ter as mesmas propriedades, ele não vai ter a mesma força da medicina da barra, tá? Então, assim,
É o mais indicado? Não, ele não é o ideal. É a única forma que você tem para consagrar? Então, ok. Mas tentem buscar o cacau em barra para quem, né, tá aí. Eu deixei indicações lá na plataforma de pessoas que vendem, que são também guardiãs da medicina e que são pessoas que a gente sabe a procedência desse cacau. É um cacau de boa procedência, porque isso também faz a diferença, né? A gente tem uma história do cacau que é muito triste, né? Que não é só uma história, é uma realidade na realidade. Então a gente tem aí o trabalho escravizado muito ligado à medicina, ao cacau, né? De uma forma, não à medicina, mas ao cacau, né? A maior parte do cacau que é vendido no mundo vem desse lugar. Então, é importante a gente buscar um cacau 100% também que seja de pessoas que tenham um trabalho digno, que façam um trabalho digno com a medicina. Então, eu deixei indicações de pessoas que têm trabalhos sérios em relação a isso, que é um bom cacau, é um cacau que traz essa força. É, pode fazer a qualquer parte do dia, né? Era isso que eu queria falar sobre o cacau em pó. Claro que se você não tem outra opção, é a única opção que você tem, ok, faça com cacau em pó. Quem quiser começar com cacau em pó até o cacau chegar também pode. E aí é até interessante porque sente um pouco a diferença, né? É, como que vai funcionar, né? Hoje eu vou explicar aqui como é que faz a medicina, né? Como é que vai preparar. E vocês, a gente vai lá, vai preparar e volta para fazer a nossa consagração. Todos os outros dias vocês já vão chegar com a bebida pronta. Então façam um pouco antes, assim, mas cheguem com ela pronta, e quente, né? Não vai fazer 7 horas da manhã e ela vai ficar meia hora esperando. Eu, particularmente, não gosto do cacau frio. Há quem goste, há quem não se importe, o lugar é muito quente, e daí, se você quiser deixar esfriar um pouco, fica a seu critério, tá? Mas todos os outros dias nós vamos chegar aqui 7h30 em ponto com o cacauzinho na mão, prontinho, já direto ao ponto da nossa consagração, tá? Todos os dias até o último dia. Aí no último dia a gente finaliza enfim. E sempre no final, quando terminar, quem quiser compartilhar, trocar, perguntar, aqui sempre vai ter esse espaço também e sempre vai ter esse espaço no grupo. Cacau, como que se faz, né? A gente pega a barra de cacau e vocês vão com a faca raspar esse cacau da barra, né? Ou cortar ali mesmo que seja o pedaço, mas o que que é importante? Que ele fique bem picadinho. Ou ralar com um ralador, mas é importante que ele fique bem picadinho. Porque a água que a gente vai preparar o cacau, ela não pode ferver. O cacau não pode ser fervido, porque ele pega um amargo bizarro, muito ruim, ele queima. Então, o cacau ele é muito sensível a temperaturas. Então, é interessante que a gente pique bem picadinho mesmo, né? Para ele ficar pequenininho, porque assim ele derrete com mais facilidade, não precisa da fervura para derreter. E ele fica bem derretidinho, tá? Você vai, se você for usar rapadura para adoçar, você vai colocar junto com o cacau no fogo e a água. Se você for usar mel, você vai colocar ou melado de cana, ou algum uma outra coisa, você vai colocar no fundo da xícara um pouquinho. O que que é importante sobre o adoçar? Primeiro, é opcional, tá? É para quebrar um pouco do amargo, não é para ficar doce. Não é para a gente perder o paladar do amargo do cacau na boca com o doce. É para quebrar um pouco para aquelas que têm muita dificuldade com amargo, ficar mais agradável, tá? Então, é pouca quantidade. Não tem uma quantidade certa, porque isso vai do paladar de cada uma. Mas não adoce muito. Vá adoçando aos poucos ou até inclusive retirando o adoçar aos poucos à medida que a jornada for caminhando, tá? Mas se for mel ou melado de cana, você põe na xícara, aí depois vem a bebida quente, você mistura e ele derrete. Se for rapadura, você vai colocar junto com o cacau. Então você pica um pouquinho, pega esse cacau picadinho, e daí a gente está falando aqui de uma dosagem de 20 a 23 gramas. Quem tiver balança, né? Pesa. Quem não tiver, vão ser aí em torno de 2 colheres de sopa, não extremamente cheias, tá? A colher de sopa ela é uma medida um pouco imprecisa, porque depende muito do tanto que você picou o cacau para ter essa noção.
é melhor medir, pesar. Mas como eu sei que nem todo mundo vai ter a balança de precisão, umas 2 colheres de sopa do cacau já picadinho ali, você vai colocar na vasilha. Então, você vai pegar a panela, colocar em cima lá do fogão, vai vir com o seu cacau picadinho, a rapadura, se você for adoçar com rapadura. Daí você vai pegar água filtrada, porque a água não ferve, então é interessante que ela seja filtrada. E daí vai ser ali 150 ml de água, mais ou menos, que você vai colocar na xícara e vai colocar nessa panela. Sobre a água, o que que vai acontecer ao longo da nossa jornada? Vocês vão experimentando e entendendo como que você gosta mais. Quanto mais água você colocar, mais líquido ele fica. Quanto menos água, mais grosso fica. E daí também você vai perceber se você gosta mais líquido ou mais grossinho. E aí você pode mudar a quantidade de água. Os dias que você sentir e falar assim, hoje eu quero colocar um pouquinho menos para ver como é que fica. Uhum. Quer colocar um pouquinho mais? Coloque. Então você pode fazer essa mudança da quantidade de água ao longo aí dos 21 dias para você entender como que vai ser, como que você gosta mais, tá? Então, vai medir ali as 2 colheres de sopa ou 20 a 23 gramas de cacau na balança, picadinho, bem picadinho. Coloca na panela, se for adoçar com rapadura, coloca água, liga o fogo. E daí você vai vir com a colher de pau ou com o fouet. Fouet é aquele de fazer bater chantilly na mão, ele é todo aramado, assim, não sei se vocês já viram, quem tiver vai saber o que é um fouet. E aí você pode usar ele também para mexer, mas quem não tiver, uma colher de pau serve. E você vai mexer ali, fogo baixo para médio, e quando ele começar a querer levantar fervura, sabe, dar aquelas bolinhas em volta, assim, você desliga, mexe bem. Se você for usar a pimenta, agora você joga um pouquinho da pimenta, é pessoal também a quantidade, né? Quem quiser mais apimentado, quem quiser menos apimentado, mexe e coloca na xícara. Se você não adoçou com rapadura, o mel ou enfim o que você for utilizar vai estar ali no fundo, você coloca e mexe para derreter isso. E essa é a sua medicina do cacau. Então, é assim que ela é preparada. Todos os dias você vai fazer dessa forma, tá? E daí a gente volta para cá com a nossa medicina pronta e quentinha. Ao longo da jornada, a gente pode sentir algumas coisas. Tem gente que sente às vezes dor de cabeça, pode sentir algum desconforto, alguma mudança, né? num funcionamento, né, do nosso corpo e pode incomodar, sentir algum tipo de incômodo. Quando for assim, vocês podem mandar no grupo ou podem me mandar no privado, que daí eu vou analisar, vou conversar, entender melhor e dependendo do caso, a gente pode mudar a dosagem do cacau para menos, no caso, né, obviamente, se não para mais. Mas são casos específicos e também só se você sentir coisas aí que vá tornando a jornada desagradável para você e tudo também é muito na conversa para entender o que está acontecendo. Tirando isso, vocês vão estar aí dentro dessa dosagem, né, para dar os 500 gramas até o final da jornada entre 20 e 23 gramas. Posso usar o mixer ou melhor o fouet pelo outro? Você pode usar sim. Sei que algumas pessoas não aconselham usar nada que seja elétrico. Sim, mas pode usar sim, tá? Quem quiser até bater no liquidificador, pode também. Não é também o que eu mais recomendo, não. Mas eu sei que para algumas pode ser mais fácil ou algo assim, mas pode usar sim. Pode usar mixer, pode usar batedor elétrico, não tem problema não, tá? E também quem quiser, por exemplo, deixar picadinho, porque no outro dia às vezes vai ser mais corrido de manhã, quiser deixar picadinho na geladeira, pode também para facilitar, tá? Não tem problema não. O que eu não recomendo é deixar a bebida pronta de um dia para o outro, porque daí ela vai decantando e ela vai perdendo propriedade. Mas já deixar tudo meio organizado a ponto de bala, assim, não tem problema não. Dúvida, gente?
A Oi, vela, Carol, bom dia. bom dia, Tudo bem? tudo jóia e você? Tudo. Eu queria tirar uma dúvida. Nós vamos preparar a cacau para que a gente consagre de manhã, mas em outro momento você disse que nós poderíamos escolher um melhor momento do dia para nós. Uhum. A cacau, para mim, ela realmente é muito, 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 muito sutil. A primeira vez que eu consagrei, eu me lembro que muitas das mulheres comentavam que estavam sentindo aquele calorzinho, aquela emoção, tiveram um momento ali do choro, né, de uma entrega maior. Comigo não aconteceu. Eu me lembro que umas 2 horas depois que havia terminado a cerimônia, que nós estávamos já terminando de consagrar um rapé, eu falei, gente, estou sentindo um calorzinho. E eu percebo que o momento em que eu me conecto mais com as medicinas é à noite, próximo ali um pouco antes de dormir, sabe? Quando eu posso realmente relaxar, o momento que eu vou relaxar, que eu vou parar tudo, é o momento que eu me entrego mais. E eu fiquei pensando que talvez fosse um bom momento para eu experimentar essa conexão com a cacau também. Aí, neste caso, sentindo essa vontade de consagrar à noite, um pouco antes de dormir, eu consagraria de manhã e à noite ou somente à noite? Somente à noite. Tá. Então, aí não teria problema essa participação aqui nos encontros, assistir ao preparo, ver todas as companheiras aqui de jornada com a sua consagração, mas que eu me permita consagrar à noite. Sim, sem problema. Quem, mesmo que não tiver com o Cacau quiser participar, pode, vai chegar, a gente vai fazer a meditação e você pode fazer a meditação junto, só não vai ter a Uhum, consagração. E depois o que você vai repetir vai ser a meditação que você vai fazer de novo na consagração à noite, né? E daí você prepara também o cacau à noite, na hora que for fazer, mas daí a consagração é sempre um dia só. Ah, não consegui fazer um dia, perdi um dia, não tomou, no outro dia você vai tomar esse dia que você. Aí você vai ficando atrasada um dia. É uhum, claro que se tiver tudo bem, você não estiver sentindo nada, uma vez consagrar os dois elementos, ok, mas não pode ser a regra, porque a gente tem um máximo nutricional de cacau que a gente pode ingerir diariamente, que é de 30 gramas. Então, não é interessante que a gente fique fazendo duas consagrações diariamente. Mas uma vez que aconteceu, ok. ótimo. Obrigada, Carol. Nada. A vela a gente vai acender na volta, tá? Na hora que a gente for iniciar, eu vou falar que é pra gente acender a vela. E, inclusive, né, para quem tá com a vela hoje, para quem não tá com a vela na realidade, eu recomendo que para os próximos dias, principalmente no elemento fogo, que a gente tenha a velinha, porque a gente vai utilizar ela, inclusive, na própria visualização. Mas quem não tem, não participe normalmente, você visualiza daí, né? Se não tem o fogo de fato na sua frente, você vai visualizar o fogo, vai sentir, chamar a força do elemento fogo. Mas é interessante a gente ter para os 21 dias uma vela e um copo com água, pelo menos, para trazer essa sustentação, né? O fogo e a água ela vai fazer essa filtragem energética, né? E o fogo também. Então ele vai trazer esse movimento de transmutação ali pro para a consagração. E claro, quem quiser ter os quatro elementos também, ter uma planta, eu vou até na volta trazer uma planta. Aqui tem cristal também, enfim, que traz a força do elemento da terra, um incenso, uma coisa que traga também a força do elemento da ar. É interessante para ter os quatro ancorados, mas se não, pelo menos a vela e a água é interessante. É interessante deixar a vela queimar toda, tá? É por isso que eu falei, nem precisa ser vela muito grande, tá vendo? A vela, aquelas velas Mariana, que a gente acha em supermercado, não precisa ser nem vela gigante, não. Porque é interessante que ela queime toda ali, porque ela tem essa consagração do dia, né? Desse dia que a gente tá ali fazendo. Então ela queima até o final, no outro dia a gente acende outra. Quem tiver com velas diferentes, às vezes não tem vela, né? Assim, e tá usando alguma vela que seja, por exemplo, nipote, assim, coisas assim, daí você vai apagar, tá? Pega a saliva e apaga, porque, né, não vai queimar toda uma vela dessa, por exemplo. Então, mas no caso de velas assim,
né? Que é de preferência essa. Ótimo, exatamente. A água a gente descarta depois. Então, por exemplo, você pode deixar isso e viver sua vida. E aí, por exemplo, amanhã, quando você for vir para fazer a nova consagração, você já joga a água fora, pode jogar na pia, jogar numa planta, jogar no vaso e dá uma lavada, né, no copo e enche o copo de novo de água e traz uma água nova. Então, todos os dias, água nova, vela nova, de preferência. Então, agora, né, eu vou dar um tempo para a gente preparar a medicina. Eu vou dar uns 10 minutinhos para a gente fazer, 10, 12 minutinhos ali, para a gente fazer o cacau. E daí, quando a gente voltar, a gente já volta para consagrar, tá? Eu vou deixar uma música tocando e quando eu voltar, eu pergunto se tá todo mundo já pronto e tudo. Se tiver que esperar um pouquinho, a gente espera. Mas, e daí a gente faz a consagração, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos então preparar a medicina agora para a gente já voltar com o cacau pronto para beber, tá?
сердце мое, открывай сердце мое, открывай сердце мое, открывай сердце мое. Мама какая, мама какая, открывай, исцеляй, открывай, 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 исцеляй, открывай. Мама какая, мама какая, мама какая, мама какая. Пребывай с нами, пребывай среди нас, пребывай и внутри, я благодари. Мама какая, я благодарю тебя, мама какая, я люблю тебя. Мама какая, я люблю тебя, мама какая, исцеляй, исцеляй меня. Ау. Исцеляй нас, мама какая, исцеляй тела наши. Мама какая, исцеляй сердце мое, мама какая, исцеляй сердце мое, открывай сердце мое, открывай сердце мое. Мама какая, мама какая, мама какая, мама какая. Мы сегодня собрались, мама какая. Мы сегодня собрались, мама какая. От того, чтобы открыть, мама какая, сердце свое и научиться любить, научиться любить, начиная себя,
наши сердца, открывай наши сердца, открывай наши умы, помоги нам простить и обиды отпустить, помоги нам простить и обиды отпустить. Мама какая, освободи меня, мама какая, Давид, мама какая, помоги освободить место в сердце моем для любви, любви, любви. Открывай сердце мое, открывай сердце мое, открывай сердце мое, открывай сердце мое. Мама какая, мама какая, открывай, исцеляй, открывай, открывай. Todas prontas? Пребывай с нами, пребывай среди нас, пребывай и внутри, я благодари. Minutinho. Мама какая, я благодарю тебя, мама какая, я люблю, люблю тебя. Мама какая, я люблю, люблю тебя. Мама какая, исцеляй, исцеляй меня. Ау. Para quem já está com o cacau pronto, já vai se conectando, já vai trazendo a presença. Hoje a gente vai trabalhar com a força do elemento fogo, com o intuito de purificação, de transmutação, de consumir tudo aquilo que impede o nosso crescimento, que impede o nosso movimento, que impede a nossa ação, consumir aquilo que está bloqueando a nossa libido, a nossa sexualidade, a nossa sensualidade, a criatividade, a intuição. Então, já vai mentalizando, trazendo essa força, né, essas intenções de liberação, aquilo que você quer que o fogo consuma completamente, bloqueios, traumas, registros, né? Lembrando que, obviamente, o fogo ele não vai consumir as nossas memórias, ele não vai tirar da gente aquilo que a gente viveu, mas tirar isso como um obstáculo energético, como um bloqueio energético, né? Então,
Hoje a gente vai trazer a energia do fogo bem nesse sentido, de purificação, para a gente iniciar a nossa jornada primeiro depurando o que está relacionado a esse elemento, para que depois a gente possa, de fato, ter espaço para que o elemento fogo se expanda dentro da gente, para que ele expanda toda essa energia dentro do nosso corpo. Quem está com a vela, a gente vai acender agora a vela, chamando a presença do elemento fogo, chamando agora a força desse elemento para nossa roda, para o nosso encontro, os elementais do fogo, as salamandras e toda a potência que esse elemento tem na sua essência. A sua potência de energizar, de aquecer, mas também de purificar, de transformar, de transmutar, de consumir, chamando o espírito do fogo para o nosso encontro, para a nossa roda. E agora, com a medicina do cacau nas mãos, com os olhos fechados, sentada em uma posição confortável, vá agora respirando profundamente. Vai relaxando o seu corpo. Vai sentindo a sua respiração. Vai sentindo a medicina do cacau nas suas mãos. Sentindo a energia emanando dessa bebida sagrada. E vai sentindo a força da medicina se espalhando pelas suas mãos, se espalhando pelos seus braços, pelos seus ombros, até o centro do seu peito.
fazendo a conexão da medicina do cacau nas suas mãos com o centro do seu peito. E você vai respirando, vai sentindo essa conexão do centro do seu peito com a medicina do cacau. Eu chamo pela força de Mama Cacau, pela presença de Ishi Cacau. Chamo pela presença de Exua, pela presença da deusa Uitacá. Chamo pela presença do elemento fogo. Pela presença da ancestralidade dessa medicina sagrada, da espiritualidade dessa medicina sagrada, pedindo a permissão e a sustentação para o nosso encontro de hoje e para toda a nossa jornada de 21 dias com a medicina do cacau e os 4 elementos. Que a força da medicina sagrada, que a força do cacau se faça presente no coração de cada uma aqui, no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, espiritual. Que a medicina proteja a nossa casa, o nosso lar, o nosso espaço sagrado. Que a nossa roda seja aberta, ancorada na força da medicina do cacau sagrado, na força do fogo, do ar, da água e da terra. Respire profundamente. Sentindo a conexão com a medicina do cacau. E agora você vai visualizando no centro do seu peito uma luz dourada que vai surgindo. E você vai consagrando a sua medicina do cacau, você vai bebendo a sua medicina. E vai sentindo essa luz dourada se expandindo por todo o seu corpo, por todo o seu campo. Vai sentindo a força da medicina do cacau se espalhando junto com essa luz no seu corpo. Sentindo a atuação da medicina em cada célula do seu corpo. E para quem está com a vela acesa, eu vou pedir que você abra os olhos e olhe fixamente para a vela. Olhe fixamente para a chama dessa vela. Para quem não está com a vela acesa, pode visualizar uma chama, um fogo na sua frente. E
você vai olhar diretamente para a chama desse fogo. Olhe para essa vela. E vá visualizando que essa chama vai aumentando cada vez mais. Vai sentindo a presença do elemento fogo. Sentindo a presença dos elementais do elemento fogo. E vá visualizando que dessa chama vão saindo feixes de luz em direção a você, ao seu campo energético, ao seu corpo físico. E você continua olhando fixamente para essa chama, visualizando esses feixes de luz que saem dessa chama diretamente para o seu corpo. Perceba onde no seu corpo estão esses feixes de luz. Quais partes do seu corpo eles tocam? E vá visualizando a energia do fogo limpando essas regiões, consumindo toda a doença, consumindo toda a energia parada. Consumindo toda a densidade. Vá visualizando esse fogo limpando essas regiões do seu corpo. Vá visualizando esse fogo limpando o seu campo emocional, o seu campo mental. E os feixes de luz saindo dessa vela vão aumentando. Vão tocando várias áreas do seu corpo, do seu campo energético. Coloque a sua intenção de purificação ao fogo. E ele vai consumindo todos os excessos do seu campo energético, do seu corpo físico, todas as compulsões. E a força da medicina do cacau vai potencializando
E você vai sentindo a purificação do elemento fogo. Vai sentindo a conexão com essa chama dessa vela. Vai respirando profundamente e vá visualizando esses feixes de luz que saem dessa chama no seu campo, no seu corpo, colocando as suas intenções pessoais de purificação, de transformação, de limpeza, na energia do fogo sagrado e da medicina do cacau. Vai respirando. Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Cacao, cacaíto, viaja por mi interior. Cacao, cacaíto, cura mi corazón. Penetra
Vai respirando profundamente. Através da sua respiração, vai sentindo o seu campo e o seu corpo mais leve. Sentindo a presença do elemento fogo no seu campo. Sentindo a presença da medicina do cacau no seu campo. Que a magia do fogo sagrado e a força da medicina do cacau atuem no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual de cada uma aqui presente, pelo tempo necessário para que haja a liberação completa dos bloqueios, para que haja a liberação completa das intenções colocadas aqui hoje de liberação. Que a medicina do cacau nos fortaleça durante essa jornada, nos traga coragem, abra os nossos corações para todas as transformações, para todo o novo que vai chegar. Que a nossa roda esteja unida e fortalecida nessa energia do amor da medicina do cacau. Eu agradeço a Mama Cacau, agradeço a Iti Cacau, agradeço a Exua, agradeço a deusa Uitacá, agradeço ao elemento fogo, a todos os elementais deste elemento, a toda força de purificação, de transformação desse elemento sagrado. Agradeço a presença de cada uma aqui, trazendo a sua força, a sua coragem, trazendo a sua medicina para essa roda. Eu agradeço a toda a ancestralidade, toda a espiritualidade dessa medicina sagrada. Vai respirando profundamente. Vai sentindo o seu corpo. Vai sentindo a sua respiração. E ainda com os olhos fechados, vamos ouvir a mensagem para o nosso dia de hoje, para o nosso encontro de hoje.
A carta que saiu foi 4 de cristais. Descobrir o centro de gravidade da alma é importante. O núcleo mágico que traz à tona a vontade criativa. Essa aceitação ajuda-nos a construir o mundo de acordo com nossos mais profundos valores e princípios norteadores. A responsabilidade pessoal e os atos construtivos são os passos iniciais da criação de uma bela vida para nós mesmos e para os outros. As crianças gnomos que aparecem nessa carta estão atarefadas construindo uma casa com várias ferramentas e demonstrando espírito de cooperação. O alicerce da casa é uma macieira, que simboliza a árvore da vida. Na mitologia grega, a macieira é um símbolo de abundância. Uma nova consciência está sendo formada. Na Tailândia, muitas pessoas, ao construírem suas casas, fazem também réplicas de construções para servirem de moradia aos espíritos. Esses modelos em miniatura são chamados casas dos espíritos. Essa antiga prática acolhe os anjos da guarda da casa e molda talismãs para o poder de luz máxima do amor e da verdade universais. Graças à percepção adquirida com essa prática, os membros da família conseguem adquirir força interior e respeito por todas as formas de vida. Esses gnomos estão muito concentrados, levam seu trabalho a sério, têm uma ideia de que estão colocando em prática. O que está sendo construído na sua vida? Que ideia você traz no seu íntimo? Seja ela qual for, concentração, responsabilidade, dedicação e diligência são os 4 cantos em que você precisa se assentar para atingir suas verdadeiras metas. Podem ir voltando. Estão todas bem? Eu vou postar a cartinha depois no grupo também. Mas eu achei muito interessante, né? Porque é isso. Concentração, responsabilidade, dedicação e diligência para a nossa jornada. Está começando hoje. Deixa eu interromper aqui. Nossa, gente, peraí, meu Deus, fiquei em branco. Aí. Bebam bastante água, tá? Anotem aquilo que vocês sentirem, né, ao longo do dia, que vocês sonharem. Lembrem-se que a jornada ela vai pegando força também à medida que a gente vai consagrando todos os dias a medicina. E observem bem durante o dia como vocês vão se sentir, não só de corpo físico, mas o cacau ele traz muito, ele vai trazendo, colocando na nossa frente às vezes coisas do dia a dia que a gente não percebia. Então, tentem ter essa observação, ter essa observação diária de o que que traz, o que que está trazendo para vocês. Qualquer coisa que vocês sentirem fora do comum no corpo físico, coloquem no grupo. Se não sentir confortável de colocar no grupo, manda privado para mim, tá? Não deixem de relatar os desconfortos e, claro, também não deixem de compartilhar lá no grupo as partes boas também, né? Nem só de desconforto vivemos. Ainda bem. E amanhã, então, 7h30, a gente já entra com o cacau pronto para fazer a nossa condução. Então, vai ser bem reduzido o tempo do que hoje, porque teve essas instruções e tudo mais. E hoje à tarde eu deixo para vocês também falando sobre o elemento fogo lá, tá? A gravação vai entrar assim que finalizar aqui.
E eu espero vocês amanhã para o nosso segundo dia. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar algo? Eu quero. Hoje, Bom dia. Eu estou muito emocionada. É a primeira vez que eu faço e mexeu assim muito profundo comigo, sabe? Eu nem tinha ainda o cacau, mas toda essa ritualística que você fez já mexeu muito. Acho que já quando começou a live mesmo, né? Eu já estava assim, um turbilhão dentro de mim, muito calor, sabe? E eu senti muito enjoo também e calor muito forte, forte, forte. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui sentindo assim um acalento tão grande e uma emoção assim muito profunda. Então é agradecer mesmo. Muito obrigada. ai, eu que agradeço. E é a medicina, gente. É claro que quando a gente bebe, a gente vai sentir isso no corpo físico, mas ela está presente, espiritualmente mesmo, no nosso campo também, né? Eu chamo muito pela força da medicina do cacau, e né, um grupo aqui que está trazendo essa energia, então é isso, ela já veio exatamente antes até de chegar no corpo físico. É muito comum esses processos, então até eu também teve um momento aqui, eu até peguei né, nessa mama cacau, eu costumo abraçar essa mama cacau e chorar muito, coitada dela, até falar assim, meu Deus, essa menina. Só chora, gente. Mas e eu fiquei muito emocionada assim na hora, porque de fato foi um momento que eu senti muita corrente assim, e então ela tá aí, né, atuando. Então é muito comum que a gente tenha processos. Eu falei dos físicos, mas a gente sente emocionalmente também. Às vezes a gente pode chorar, pode ficar mais irritado, pode ficar mais calma, mais sonolenta, mais devagar, né, mais rapidinha. Isso vai variar muito de uma para outra, mas aquilo que vier também observem, né? Se for chorar, chorem, e observa a emoção. Não tentem entender racionalmente às vezes a jornada na hora que ela está acontecendo, né? Então, ai meu Deus, tive uma crise de choro, eu preciso entender do que é. Às vezes não é ali, agora que você vai entender. Mas sinta, permita-se, o cacau é sobre sentir. Então, é sobre se permitir sentir as emoções que vão surgindo, as sensações que vão surgindo, sejam elas agradáveis ou não, né? Mas é se permitir sentir, porque ela ensina a gente muito através desse lugar, dessa percepção sensorial, é a gente sair um pouco daquilo que vê e que pensa e ir para aquilo que a gente sente e que nem sempre vai ter uma explicação lógica, mas que está potente, que está latente no nosso corpo e que deve ser visto e validado também, né? Então,